Você está ouvindo o Deskcast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Seja muito bem-vindo para mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho a honra aqui de receber Marília Bernardes, que já foi cliente nosso aqui no Desk Coworking, participa agora aqui do nosso podcast. Marília, que por muito tempo vem desempenhando aí um papel importante na gestão de marcas, né? E ela é fundadora da B2B, B2B, Marketing e Design. Marília, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui. E muito tempo que eu não te vejo, né? Deve ter muita notícia, muita coisa nova para você me contar, não tem? Prazer, Paulo. Prazer todo mundo aí que está nos seguindo. Então, realmente é um grande prazer, porque o orgulho é de ter iniciado aqui, né? Junto com vocês. Eu sempre disse que aqui é pé direito. Quem vem para cá, cresce. Coisa boa, viu? Então é aqui que se planta. Então a gente começou aqui pequeno e depois fomos crescendo até subimos de andar só. Verdade. Mas somos vizinhos e sempre um prazer estar aqui com você. Ô Marília, legal. Nós vamos trazer um pouquinho aí da sua experiência para a gente poder contar, né, para as pessoas como é que é um pouquinho da trajetória, como é que é trabalhar a marca, né? Ou seja, é um assunto branding, marca, gestão de marca, né? Sempre muito complexo para algumas pessoas e tenho certeza que vai ajudar a gente a desmistificar esse tema aqui. E, Marília, mas interessante você comentando essa questão de começou aqui e ter esse crescimento, porque a gente tem, digamos assim, o nosso público ele é muito comum, né? Ou seja, a gente tá trabalhando com um pequeno empresário, com o MEI, quem está começando agora, são muitos empresários, né? Então, às vezes, a pessoa tem que fazer isso tudo muito sozinho, né? Sim. E quando você disse aí que o Desk ajudou, essa é a missão muito do coworking, sabe? Então, assim, a gente chega agora em 2026, com 13 anos, 25, né, gente? Eu quero caminhar com as coisas rápidas aqui. Com 13 anos já de mercado, e a gente estava junto nessa trajetória. A B2B tem 12. 12, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê o tanto de pessoas que a gente conseguiu ajudar de uma maneira ou de outra. A gente viu o cliente crescendo, como foi o seu caso, alcançando espaços maiores, com times maiores, né? Sim. E eu fico feliz, eu te agradeço as minhas palavras e obviamente é muito satisfatório ter você para a gente poder bater esse papo e trazer essa experiência. Marília, me conta, são 12 anos, né? Me dá um pouquinho da sua trajetória, o que fez a Marília chegar aqui? Então, eu sempre amei marketing, né? Desde pequena, meu sonho era trabalhar com publicidade e propaganda. Mas sou de uma família tradicional, né? Nasci no interior e com isso lá na terra do ET, né? Sou de Varginha. Terra do ET. E o meu pai também, mais conservador, achava que as mulheres eram para ser apenas professora. Então tenho 3 irmãs e todas foram para a área de ensino. E aí eu tive que crescer nesse meio da educação, que inclusive também aprendi muito. Depois meu pai achava que a gente tinha que trabalhar só meio horário, porque ia ser dona de casa e só para ter uma ocupação. E aí mal sabia ele que eu não só ia trabalhar manhã, tarde e noite, como viajar o estado inteiro, principalmente Minas Gerais, e depois agora viajar para outros estados também. Porque eu sempre fui da inovação, de trazer algo novo, de criar. Tanto é que, desde quando eu me casei, eu vim para Belo Horizonte, já fazem 45 anos e que eu estou aqui. Então, minha alma é uma alma de buscar novos horizontes. Você é mais Belo Horizontina. Mais Belo Horizontina, 45 anos aqui sim, é uma vida. Sim. E aí, eu sempre quis também, gostava disso, analisava comerciais, e eu falava, um dia eu ainda vou fazer isso. E aí eu fui crescendo na questão, tanto como eu me formei em pedagogia primeiro, né? E aí eu fui crescendo como supervisora, depois eu passei para diretora de escola, depois eu comprei uma escola, então eu também tive negócio. Depois eu resolvi ir para a área de mineração, aí eu trabalhei também na área de mineração, porque eu queria algo diferente. Depois eu queria também saber um pouco mais sobre informática, logo que iniciou a informática nas escolas, então fui uma das pioneiras também para poder trazer a informática para as escolas, né, como ensino. Isso né? tudo marketing sempre batendo. Cutucando, né? E eu recebia muitas consultorias, né, de Fundação Getúlio Vargas, Cristiano Ottoni, então muitas consultorias que foi me desenvolvendo mais ainda. E aí eu falei, agora então eu acho que eu vou seguir o que eu gosto. E aí eu fui fazer
uma pós-graduação em gestão de negócios, depois eu fiz um mestrado na área de administração com ênfase em marketing. Aí foi onde eu me encontrei mais e depois de 25 anos eu saí da área de educação e fui para a área de marketing, que é o que eu amo fazer. Ô Marília, estou te escutando atentamente aqui e você é empreendedora aí, pelo pouquinho que você disse aí agora, a gente já observa essa obsessão aí pelo empreendedorismo, por trabalhar, por entregas e fazer o melhor, por onde você passou, isso é claro que tá pra gente aqui. Mas você falou uma coisa aí que é difícil das pessoas conseguirem entender o momento de fazer isso. Falei, olha, agora eu parei com essa atividade toda, agora eu recebi, depois de 25 anos eu percebi Sim. que agora eu consigo fazer por conta própria, eu vou fazer o que eu gosto. Sim. Né? Você citou assim, eu vou fazer o que eu gosto. Como é que eu vou te perguntar isso? Ou seja... Se foi fácil. Não é que se foi fácil, porque é o seguinte, todo mundo quer fazer o que gosta, sim, mas não no time certo, sim, né? Sim. Como é que foi esse momento para você? Eu diria que como já famosos, né, filósofos falam, né, 99% de suor e 1% de prazer, mesmo fazendo o que se gosta. Exatamente. Mas é porque precisa de muita luta, muito empenho, muita visão, né, muita persistência, resiliência. Mas quando eu resolvi seguir esse caminho, eu sabia que era começar de novo. Era como se eu estivesse engatinhando. Mas como eu sempre acreditei muito numa força interna que eu tenho, que é a garra, se depender de mim, você pode ter certeza que vai sair. Então, essa força interior, ela sempre me impulsionou. E aí, juntando com aquilo que você realmente acredita, é mais fácil a gente vender aquilo que a gente acredita, né? Então, para mim foi não só uma descoberta, mas um encontro realmente com aquilo que seria a área que eu sempre quis fazer, né? Então, eu já vim com um propósito. Quando a B2B nasceu, ela já nasceu com um propósito, que é a B2B, né? Mas a gente fala B2B porque no marketing, business to business, quer dizer, de PJ para PJ. Nós trabalhamos de empresa para empresa. Então, a gente não trabalha muito com a pessoa física. Nós trabalhamos só de empresas jurídicas para empresas jurídicas. Então, e como o B2B é uma expressão muito conhecida no marketing, é a primeira forma de se reconhecer que nós somos bons no que nós fazemos. Sim, exatamente. Isso é legal. Assim, e você tem características multidisciplinares, né? Sim. E certamente isso te ajuda a lidar com essa diversidade de clientes. Me conta um pouquinho mais. Sim. Te facilitou de fato? Ou seja, trabalhar em várias áreas? Muito. Primeiro, a pedagogia, ela me ajudou, porque a pedagogia te ajuda a entender como o outro aprende. E aí, quando você entende como o outro aprende, fica mais fácil de você transmitir um conceito para ele poder internalizar aquilo que é necessário. Então, nas gestões de consultorias que eu faço, né, muitas vezes vamos dizer lá, o gestor, né, ele tem dificuldade para entender um termo técnico. Então, se você sabe a melhor forma de representar aquilo, de transformar aquilo numa realidade para ele, mais próximo da realidade dele, então eu digo que assim, a pedagogia aproxima, a administração realmente te foca porque a gente precisa de resultado, porque a empresa busca lucro. Então, uma empresa sem lucro, ela não pode existir. E aí, mas por outro lado, a empresa precisa saber como é que ela aprende para ela poder fazer melhor. E aí entra o papel educador de um consultor, né? O consultor, ele é um educador também. Então, isso só facilitou para mim e principalmente assim, para entender os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de liderança, os diferentes tipos de gestão também, né? Que as gestões são diferentes. Sim. Atualmente, um fato interessante que vem acontecendo, né? Há muitos anos que eu trabalho com consultoria, então antes eu ia no interior visitar os meus clientes e aí quem estava lá era o dono, né? Dentro da loja. E aí, se você quisesse saber onde é que estava o dono, era só você procurar no caixa, porque ele ia estar lá no caixa sentadinho e tomando conta do que era o principal, que é o dinheiro, né? E hoje, eu estou voltando, muitos anos depois, quem que está lá agora? Os filhos que estudaram e voltaram para poder assumir os negócios dos pais. E aí, onde que eles estão? Com certeza eu procuro uma sala
bem arrumadinha, com uma cadeira bem bacana, porque é lá que eles vão estar. Então, agora a gente está lidando com a nova geração de gestores, que é um novo estilo e que a gente também tem que se adaptar. Então, é um aprender constante. A gente troca, tanto a gente leva como a gente recebe também, né? Sem dúvida. E assim, e essa diferença, pegando esse exemplo que você deu aí, nota-se claramente que essas pessoas, vamos dizer, essa geração agora está ficando muito mais na estratégia do que no operacional, é isso que você quis dizer? Ela é mais sedenta por resultados imediatos, né? Então, ela, tipo assim, ela não quer perder o tempo que os pais perderam, que quase perderam a vida toda deles, a juventude, e em cima de um trabalho. Eles querem que a empresa dê resultado, mas eles não querem ser escravos da empresa. Entendi. Então, eles querem resultados mais imediatos. Só que eles, como eles já têm um bom conhecimento técnico, né, teórico, que eles adquirem nas faculdades, fica mais fácil a gente transmitir os conceitos para eles, porque uma coisa é o que você lê no livro, outra coisa é o que você vivencia com a realidade, né? E nenhum nem outro sozinho sobrevive bem. Os dois juntos aí se tornam muito mais fortes. Então, é esse elo que a gente hoje está fazendo com os novos que estão aí nas gestões. Não, maravilha. Ô Marília, me conta uma coisa. Você citou aí uma palavra que, para mim, ela é fundamental, que é o propósito. Né? Se você olhar só dinheiro ali na frente, vai estar fadada a ficar atrás de um caixa, um termo que a gente usa aqui, vai correndo atrás do rabo, trocando cebola, né? Ou seja, está achando que está ganhando, mas não está ganhando nada. E como é que está o nível de amadurecimento das empresas, né? Das pessoas, né? Afinal de contas, as empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente tem que ir na pessoa, no decisor, ou quem está ajudando, na equipe, enfim. Como é que está o nível de maturidade dessas pessoas, das empresas que você tem encontrado aí no mercado? Tem um alinhamento com o propósito? Então, esse é o grande viés da B2B, né? Marketing Design. É ser estratégico. Para ser estratégico, você precisa de um propósito. E muitas empresas nascem exatamente do empreendedorismo. Tipo assim, a gente tem 3 tipos de empreendedorismo. Aquele que eu nasci para ser um empreendedor, então eu tenho muitas ideias e aí eu quero pôr tudo em prática e testá-las. Eu tenho um empreendedor que é aquele que foi empurrado pelas situações, que eu perdi o emprego e agora não arrumo mais o emprego, ou então agora eu já sei fazer muito bem, eu posso ser dono porque eu sei fazer tão bem quanto a empresa que eu trabalho, né? Ele acaba sendo empurrado. E tem o outro que é aquele que começou porque ele herdou, né? Então ele nem às vezes até tinha tanta vocação, mas como ele herdou, ele vai fazer. Todos os 3 têm chance de serem bem-sucedidos, mas porém o que a gente precisa muito para os 3 é resiliência e realmente assim, matar 10 leões por dia, né? Então não adianta só ter dinheiro, não adianta só ter estudo, mas tem que ter garra, tem que ter persistência. Então a gente vê que muitos negócios nasceram às vezes empiricamente. E por nascer empiricamente, eu só vou ver depois que eu preciso profissionalizar. E é aí que a gente entra, porque profissionalizar é você entender por que a sua empresa existe. E por que, para quem e como que você vai realmente levar um diferencial. Já que muitas vezes eu estou num segmento que vários outros, vamos dizer, concorrentes oferecem a mesma coisa que você oferece. Então, somente o seu propósito é que vai fazer você entregar uma vantagem competitiva para o seu cliente. Então, se você consegue entender para que a sua empresa veio, é assim que a gente vai orientá-los, né? Para que ela existe. E a gente chama isso, né? Pode chamar de missão, pode chamar de propósito, pode chamar de sonho, né? Mas é você entender que você não veio só para vender alguma coisa ou algum serviço. Você veio para resolver algo que está incomodando alguém, que é uma dor de alguém, ou que é um anseio de alguém, né? Um sonho também de outra pessoa, que você quer satisfazer e você vai satisfazer da melhor forma possível com diferenciais. Não, ótimo. Que justamente vem com o nosso tema aqui, né? Que trabalhando um pouquinho como transformar marcas que marcam, né? E assim, não sei se você tá lá no front lá, né? Digamos assim. Muitas empresas ainda, ou muitas pessoas ainda acham que marca é uma mera identidade visual, né? Muito, muito. Quando a gente fala de brand,
as pessoas não entendem que o branding é exatamente a gente entender tudo que a minha marca vai fazer para que eu possa entender onde que ela é forte, para que eu possa usar a força dela para crescer no mercado. Então, quando se confunde que marca é apenas um design de logotipo, que antigamente era muito feito, era só eu chegar antigamente que eu falo, porque eu sou do antigamente, né? Então, os novinhos, vai ser assim, há muito tempo atrás, a gente queria uma marca, era só ir na gráfica, pedir para fazer um cartãozinho de visita, e isso era a marca. Ela virava um design que a gente chama... Então, o advogado era uma balança, isso, né? A gente já sabia, né? Então, a tecnologia era um computador, um notebook. Isso. Então, não havia ali... era representado, inclusive, pelo produto que você vendia ou então pelo símbolo da sua formação. Mas hoje não. Hoje a gente tenta trazer exatamente essa questão de que o design, ele não nasce só porque... Eu já tive clientes que pedem assim, eu queria uma marca, que a minha marca fosse famosa igual a da Nike. Eu quero que você faça um design para ela ficar assim parecido com o McDonald's. Então, quer dizer... só que por trás disso, a gente começa com um briefing exatamente para poder ver por que ele existe, qual que é o propósito dele, como que ele espera impactar, quais são as forças do negócio dele, porque dali, inclusive, é que vai nascer o nome do negócio. Depois que nasce o nome do negócio, que é a cara do que ele deseja, então aí que vai vir o design. E esse design aí ele vai conversar, tanto letra como... fontes que a gente fala, né? Como formas, como símbolos que podem ser usados. Então, a luta nossa maior é para que eles entendam que a marca, ela só vai marcar se ela tiver um significado. E esse significado está ligado ao propósito do gestor em relação a isso. E respondendo sua pergunta, sim, né? Sim. Em relação a essa questão, toma água. Fique à vontade. Tem água, tem café? Obrigada. Então, respondendo a sua pergunta, realmente a maioria dos gestores não sabem o que é a marca para eles, o valor da marca para eles. Eles pensam apenas que inovar é fazer um novo design. E é muito mais do que isso, é realmente fazer toda a interpretação do negócio. Não, porque quando a pessoa te perguntou aí, eu quero uma marca igual a da Nike, eu quero uma marca igual a do McDonald's. Já foi lá no final. Ele esqueceu de que tem todo um processo. Quer dizer, não é que ele esqueceu. Às vezes ele nem sabe, né? Você vai encontrar caso aí, né? Que é seu papel de consultora. Você vai falar, olha, é assim que funciona. Eu vou te pegar pela mão aqui e nós vamos... Não, isso é super interessante, porque depois que a gente... Aí é que está o papel educador, né? Do consultor. Porque quando a gente começa a transmitir não só a técnica, mas realmente o sentido do que a gente faz, e para ele também entender o sentido do que ele está fazendo, eles mesmos falam para a gente, nossa, você acabou de dar uma aula aqui para mim, né? Isso para mim, eu nunca pensei no meu negócio dessa forma. Então, eles mesmos ficam entusiasmados e hoje a gente tem visto, eu posso dizer hoje, de uns 5 anos para cá, né? E a gente tem visto uma tendência grande de pequenas marcas, pequenos empresários investindo em branding. Porque antigamente era uma coisa que era tão caro, o pessoal achava que o marketing era muito distante de pequenos empresários. O marketing sempre foi considerado caro. E por ser caro, as pessoas já não procuravam agências, eles tentavam mesmo só as gráficas, né? Então, por isso ia por esse caminho. Mas hoje não, hoje o caminho está bem mais amplo. Nós temos uma diversidade de negócios que trabalham com marketing, tanto marketing estratégico como marketing que a gente chama, né, de marketing inbound e marketing outbound, que são o marketing inbound aqueles que a gente trabalha mais com as mídias digitais, e também o outbound, que é o marketing que a gente vai leva até o consumidor, né, a divulgação do que você faz, como banner, como outdoor, né? Mas o modo antigo mesmo, rádio, televisão, que a gente tinha, mas hoje a gente está unindo os dois, é necessário os dois, e aí isso está evoluindo mais, então eles estão percebendo que é muito mais do que só fazer uma marca. A gente já vem mudando muito essa cultura, e assim, interior pequeno, que você tem aí no máximo aí 10 mil, 15 mil habitantes, e o pessoal já
reconhecendo isso, que eles querem ser diferentes, porque o interior é pequeno, mas a internet não. Exato. Então ele sabe que ele precisa disso. Isso que eu ia dizer, o digital, ele quebrou as fronteiras, né? Quebrou. Então, assim, facilitou demais a vida, inclusive, de quem trabalha com isso mesmo. Porque marketing, mas me corrija, você é profissional da área aí. Uhum. Marketing é marketing. O que vai diferenciar é uma estratégia, vai diferenciar, de repente, um canal, né? Que você pode, por esse cliente aqui, a força de venda, às vezes, mais por aqui, um endomarketing, né, um outbound, um inbound, enfim. Depois eu quero que você explique um pouquinho inbound, explique um pouquinho outbound, porque pode soar um pouco mais obscuro, digamos assim, né? Que esses termos novos, né? Sim, sim. Mas, brevemente, vamos lá. O que é o inbound marketing? O inbound é aquilo que você vai atrair pelo seu conteúdo. Então, as pessoas não estão... Quem vai te seguir, pelo que você está falando, pelo que você está apresentando, é porque é do interesse dele, porque ele já está ligado naquilo que você está falando. Por isso, as mídias digitais, a gente chama muito mais inbound, por isso que ela funciona. Não adianta você colocar só como se fosse uma loja que você só fica colocando post de produtos, porque não é assim que ele vai te seguir. Isso é usado no outbound, mais para o lado de fora, que eu apresento um banner e aí eu vou atrair através do que eu estou apresentando para ele. Já o inbound, ele quer o quê? Ele quer ver se o que você está falando vai de encontro com o que ele já está pensando. Então, ele vai te seguir pelo interesse do que você está apresentando. Perfeito. Entendeu? Já no outro, eu faço o quê? Eu faço ele reagir com o que eu estou apresentando. Então, ele é muito mais reação. O de cá é mais interesse. Entendi. Okay? Não, ficou ótimo. Ô, Marília, me conta uma coisa. E, dito isso, essas experiências sua aí, né, com seus clientes, suas viagens, certamente você tem inúmeros cases, né? Mas não vou te pedir uns 10, não. Vou te pedir um só. Me conta um case aí. Vai lá por uma linha, talvez tenha que ter trabalhado mais esse cliente. E na sequência eu vou te fazer uma outra pergunta, que está muito alinhada a essa questão onde foi a virada de chave para esse cliente pequeno falar assim, olha, agora eu vou fazer um branding, uma gestão da minha marca, né, um design, enfim. Então, um case de sucesso que eu tenho, né, foi exatamente a Mazé Doces. Não sei se você já ouviu falar. A Mazé Doces, ela, quando eu fui fazer o branding dela, ela já tinha uma marca de sucesso, mas começou a perceber que depois que ela já tinha atingido um teto maior do que 1 milhão, ela já começou a ver que as vendas começaram a baixar. E aí essa preocupação dela era entender assim, por que todo o esforço que ela tinha feito, porque uma coisa que a gente precisa entender, que o marketing, ele trabalha, não é só a promoção. Promoção é promover os produtos, os serviços, que seria propaganda, publicidade, visual merchandising. O marketing trabalha também o produto, o preço, a praça, né? E as pessoas também. E até processos. Então, muitas vezes, eu não estou vendendo porque o produto não está mais adequado. Ou eu não estou vendendo porque as pessoas não estão sabendo vender. Ou não estou vendendo porque eu estou numa praça que já está esgotada. Ou num canal, hoje em dia, canal que já não está mais funcionando, que às vezes é o próprio PDV. Né? Ou por causa de processos, que os processos estão lentos e acabam comprometendo nas entregas, e isso pode dificultar. Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa se ele está fazendo propaganda ou não, então o negócio é fazer propaganda. Não, é muito mais do que isso. A gente precisa entender se ele está vendendo a coisa certa, no lugar certo. E nesse caso da Mazé, a gente fez toda essa análise com o branding. Porque o branding, a gente primeiro estuda o mercado, então a gente faz uma análise de tendências, o que está usando hoje, coisa que muitas vezes, principalmente negócios que já estão há mais tempo, não só os que estão começando, mas os que têm mais tempo, param de acompanhar as tendências. E estão tão envolvidos com o dia a dia do negócio que eles não acompanham as tendências. Então, aí é que entra o papel do branding, de fazer uma análise do mercado, de fazer levantar as oportunidades e as ameaças que o mercado está trazendo,
analisar o que tem de tendência, se essa empresa vai conseguir acompanhar ou não, e levantar as forças e as fraquezas que a empresa está. Então, fazendo esse levantamento, a gente fez, depois que nós fizemos isso, a gente também foi olhar a questão de como que o consumidor dela estava se comportando. Então, a gente aplicou pesquisa. O branding também aplica uma pesquisa para poder ver não só o comportamento do consumidor, às vezes o seu cliente, como que ele está reconhecendo a sua marca, porque muitas vezes a marca quer vender algo que ela acha que é bom e não o que realmente o consumidor está precisando. E ela esquece de pesquisar o seu consumidor para ver se ele ainda gosta daquilo ou se ele está querendo algo diferente. Então, quantos gestores abrem a porta todo dia, né, nos seus negócios, vão lá, abrem a loja, fecham a loja e não param para pensar se os clientes realmente estão gostando do que eles estão vendo. E só ficam contando o número no caixa, né, se está baixando, se está elevando e não se preocupando com quem realmente compra e o que compra. E aí, nesse caso da Mazé, a gente fez a pesquisa e quando nós fizemos a pesquisa, a gente identificou um ponto muito interessante, que foi que, como é um doce, né, que é muito gostoso, que é cristalizado, né, é uma técnica própria dela, né, é um legado até mineiro, né, e ela, com essa pesquisa que nós fizemos, a gente identificou que as pessoas consumiam esse produto raramente, não era uma coisa que consumia sempre. Então, a gente, assim como aconteceu com a Cacau Show, com a Copenhague, que descobriu que, quando eles foram refazer o planejamento estratégico deles, eles descobriram que, na realidade, eles não vendiam chocolate, eles vendiam presente. Maravilhoso. Então, a mesma coisa aconteceu com ela. Ela poderia estar vendendo muito mais para presente, porque as pessoas gostam de presentear, por ser um produto diferente, né? Por ser um produto também que lembra regionalidade e por ser tem um diferencial porque não se encontra em qualquer lugar. E além do diferencial toda dela, que também tem uma história dentro do negócio que valoriza muito esse produto, a história pessoal dela também e de empresária. Então, a gente uniu isso tudo, o branding, então, veio com um novo posicionamento para ela, então, aí nasceu, inclusive, o que é o slogan dela hoje, né, que é o posicionamento, que é para saborear e presentear. Então, aí nasceu esse slogan e ela cresceu não só com esse novo posicionamento, mas aí todas as ações estratégicas do plano de marketing que a gente cria, ele dura no mínimo 2 anos. Porque o brand, tipo assim, eu quero que minha marca seja famosa, não vai ser antes de 2 anos se você não fizer bastante esforço em todos os canais, em todos os pontos de contato. E ela seguiu muito bem o brand dela. Então, colocou assim, mas é uma pessoa que a gente pode tirar o chapéu porque ela é uma grande empresária. Que maravilha. Então a gente já pode até pedir para ela poder mandar uns doces presentes aqui pra gente. Pode, mas aproveita para poder enviar aí, porque realmente é muito famoso, né? Os doces dela. E a história de vida dela também. Eu devia ter combinado isso no offline, tá vendo? O negócio foi tão natural que tem que mandar muito doce pra gente aqui. Mas parabéns, é legal. E que bom, né? A gente ter esses cases assim. E o inverso? O inverso não pode dar nome, não, né? Sim, não, inverso não. Mas eu vou te falar, eu acho que assim... Tem os mais difíceis, né? Eu acho que talvez mais difíceis, assim, quando geralmente a gente chega, quando a gente tem o primeiro encontro com o gestor, a gente pergunta como é que é o negócio dele, a marca dele. Então, ele tece 1000 coisas maravilhosas. Tá? Então, isso eu estou ouvindo qualitativamente ele falando. Então, a gente, para poder... O primeiro passo de estudo é a gente fazer o quantitativo. Então, por isso a gente vai para a pesquisa. O quantitativo é ver o seguinte: o branding não é aquilo que você, dono da marca, diz o que é. O branding é o que os outros dizem da sua marca. Então, por isso a gente faz a pesquisa para ver o que eles estão falando. Então, a gente tem uma primeira pergunta que a gente fala assim: quando você ouve o nome tal, né? Qual a primeira palavra que vem à sua mente? Só ali a gente já começa a pegar. Então, se o gestor falou, a minha marca é muito ágil, a minha marca ela é muito proativa, o cliente aqui em primeiro lugar. E se a gente não escutar o seu
consumidor, né, o seu cliente falando isso, é sinal de que você quer, mas não está chegando até ele. Então, o papel do brand é fazer com que isso chegue até o seu consumidor. Então, a gente pega marcas famosas aí que nunca conversaram com a gente e a gente tece um monte de elogios da marca sem ninguém nunca ter conversado com a gente. Se confunde até com um produto, né? Sim. Na verdade, né? isso acontece muito. Marília, me conta uma coisa. Quais são os erros mais comuns aí que você observa nas empresas quando, por exemplo, obviamente o assunto é o branding dela? Os erros mais comuns, assim. Então, na realidade, eu não diria que é erro, né? Porque aquilo que a gente desconhece, a gente chama que é o seguinte, parece que é óbvio para a gente, mas às vezes para a pessoa que está tão imbuída que ela tem que... Nós estamos falando aí dos pequenos empreendedores e empresários também, né? De empreendedores e pequenos empresários, que a gente fala o seguinte, é ele que compra, é ele que... contrata, é ele que paga as contas. Ele tá tão imerso no negócio dele que ele... Branding? Sim. O que é isso? Então, ele não está muito preocupado com isso, ele está mais preocupado com as contas que ele tem que pagar e o tanto que ele precisa vender. Então, a gente considera que, na realidade, o que falta para ele é realmente esse apoio. Um apoio de alguém que pense do lado de fora da sua empresa, para ajudá-lo. E hoje eu posso dizer que isso está crescendo muito. E exatamente por causa da própria internet, que a gente tem aí muitos canais interessantes que já estão educando, né, esses empreendedores e esses empresários, e acho que isso está sendo o primeiro caminho que eles estão passando. Ô Marília, e esse cliente que toma essa decisão de te contratar a B2B para essa consultoria, normalmente... Ele chega para você por iniciativa própria, ele já viu o que o concorrente faz? Qual que é o gatilho para ele poder te contratar? O gatilho geralmente para poder contratar é o seguinte, eu quero ser melhor do que o meu concorrente. Ou Entendeu? seja, o concorrente dele já foi na frente. Então que ele está... Porque a gente tem a concorrência entre os iguais e a concorrência que é aquele que eu almejo ser igual. Né? Tá, que eu quero crescer, que eu quero ser tão bom quanto ele. O que a gente chama tipo um benchmarking que a gente tem que fazer, né? Eu acho que hoje o que eles vêm buscar é o seguinte, eles não querem ir para o mercado sem estar bem amparado, bem preparado, e eles querem ir para o mercado com uma aparência mais profissional, porque a gente já sabe que marcas que vão para o mercado despreparadas, elas já são eliminadas em menos de 2 anos. As pesquisas comprovam que 60% dos negócios que abrem morrem nos 2 primeiros anos. Esse número é agressivo, né? O número do Sebrae é um número antigo, inclusive. Isso. A gente não consegue mudar essa estatística, é um negócio impressionante. Mas é porque as pessoas vão muito só na ideia, né? Muitas vezes, algumas morrem porque foram só na ideia e outras morrem porque não se prepararam no planejamento financeiro, no capital de giro. Marília, eu vou te dar um número aqui, número do Desk, tá? Uhum. É uma medição nossa aqui. A gente tem um serviço de endereço fiscal, né, o escritório virtual. Uhum. Basicamente, o que vai diferenciar um serviço do outro, o escritório virtual a gente oferece algumas horas de trabalho no compartilhado e também a gente faz a gestão de atendimento telefônico e de recados dos clientes. Dito isso, a gente, obviamente, tem encerramento contrato. Então, ou seja, o endereço fiscal, o que é? De uma forma simples. Eu preciso registrar minha empresa num domicílio fiscal no endereço. Não posso na minha casa, por questões de condomínio, por questões legais, enfim. Por questões profissionais. Tem gente que já nasce querendo separar as coisas do pessoal da pessoa física da pessoa jurídica. E a pessoa vem, abre a empresa, constitui a empresa, empresas novas, são registradas aqui no Desk diariamente, nesses 13 anos de mercado, dá um tempo e é solicitado um cancelamento de contrato. Normal. O que não é normal, quer dizer, fico triste com essa normalidade, né? Fazendo aspas aqui para quem só está ouvindo a gente aqui. Sim. É um motivo, assim, para lá de 98%. Fechei a empresa, dei baixa, meu negócio não deu certo, quebrei, faltou gestão, ou seja, por um lado, assim, a gente fica triste, porque não teve o sucesso que você teve quando você começou com a gente,
Mas, entre aspas, a gente fica feliz que, por exemplo, o cara não saiu porque o Desk, por exemplo, não prestou um serviço que ele imaginou que fosse, né? Uhum. Ou seja, nós cumprimos nosso papel, mas a gente fica chateado porque, ou seja, você vai entrar em contato com esse cliente, é um serviço que a gente faz aqui, poxa, a gente pode te ajudar, pô, não teve jeito, tenta pegar na mão, vamos fazer isso, eu vou te apresentar um A, B, C, fazer essa função de comunidade, de networking entre as empresas. Tem jeito, o cara quebrou mesmo, uma série de razões deles, né, razões pessoais, doença, saúde, enfim, cada caso é um caso. Mas vai muito com esse número do Sebrae, que é da mortalidade das empresas, né? E a gente sempre faz essa pergunta, será que é só gestão? Será que é só ele resolveu empreender? Porque a gente empreende muito por sobreviver, né? Não, Sim. igual você falou, o que eu gosto, agora eu vou fazer o que eu gosto. Isso, né? que não é só isso também. Não é né? só isso também. Então a gente como empresário, a gente como empreendedor de muito tempo também, já vamos aí para quase 30 anos de carreira, 30 e poucos anos, e a gente vê que a gente pode fazer mais, mas não adianta, a gente consegue fazer mais o tempo todo. A pessoa tem que caminhar, né? Igual andar de bicicleta, tem que tirar uma rodinha, tira outra. Eu acho até que esse termo mudou hoje em dia, de quebrar, até esse termo mudou para o seguinte, o seguinte, agora eu estou no outro ramo, agora eu estou com outro projeto, agora mudou esse sim, porque a gente está numa era que os negócios têm uma vida menor também, entendeu? Tipo assim, Por que enquanto você aquilo me diz ali... isso? Enquanto é tipo como se fosse as startups mesmo. Eu estou testando para ver se aquilo ali vai dar certo. Entendi. Uso ele até, às vezes ele faz até faz efeito, dá um dinheiro até legal, mas depois vão pegar as paletas mexicanas, vão pegar os food trucker, né? Entendi. Então, assim, é uma coisa de momento, às vezes é só um modismo que pode passar. Então, eu entrei esse é um dos motivos, né? Mas a gente também tem muitos motivos que estão mais atrelados, e eu não te digo só com quem tem pouco tempo, também porque desses 40% que sobraram, mais 60% morre com 10 anos. Então, um é porque não planejou e o outro é porque não inovou. Porque aí acaba ficando já com seus clientes, acha que aquele ali já é o suficiente, então ele acomoda e ele não traz inovação e ele não acompanha, que a gente já falou aí sobre tendência. Então, eu vejo muito que esse rompimento das empresas é porque as pessoas vêm só com a ideia. E então, aí é o que a gente fala do plano de negócios. O plano de negócio é você pensar na empresa toda funcionando. E realmente, sozinho, é muito difícil. Porque você pega aí muitos, por exemplo, médicos, a gente pega dentistas, né? Muitos profissionais, por exemplo, do PET, né? Que é os que tomam conta dos cachorrinhos, os veterinários, que vêm de especializações muito técnicas e não tiveram trabalho com gestão, e aí vão abrir clínicas, né? Vão abrir ponto de venda e precisa de toda uma gestão. Então, eu já trabalhei vários nesse segmento e a gente encontra lá pessoas muito instruídas, montaram super bem o ponto de venda, cuidaram de toda a parte de visual, fachada, mobiliário, equipamentos, mas não tem gestão. E aí vão ter que aprender com, tipo assim, o Boeing andando, né? Voando, e você vai ter que aprender conjunto. Então, eu acho que são vários fatores que interferem nisso daí. Não só a questão de trabalhar só uma ideia, mas, às vezes, despreparo de gestão e depois, muitos deles, despreparo de capital de giro, porque eles já montam querendo ter retiradas altas. E essas retiradas o próprio negócio não suporta. Então, ele precisaria de ter um capital de giro para ele poder deixar a empresa primeiro elevar, crescer devagar, que aí é num prazo que a gente estipula aí mais ou menos 2 anos, para depois ele começar a viver da empresa. Perfeito. Então, é planejamento mesmo também. Ótimo. Não, maravilha, Marília. E assim, e no caminho inverso, vou falar da B2B aqui agora. Você já vem num processo de expansão, né? Olha que coisa boa, né? Ou seja, já está, se eu não me engano, aqui na minha cola aqui estão 10 estados já. 10 ou 12? Isso, 12 estados. 11 e um Distrito Federal. E como que foi esse processo de expansão? Então, quando veio a pandemia, né? Você veja bem, em mais ou menos 2018, 17, eu já tinha criado o meu site, e no site eu já queria as consultorias online, porque eu viajava para o interior, aí eles falavam assim, mas você vai embora e depois eu não tenho com quem contar, porque aqui com a gente não tem profissionais nem agências,
Então, para a gente tudo é difícil, aí tem que ir para a capital. Então, eu criei o canal para fazer online, mas não pegou. E aí, Não deu pegava porque eles queriam que a gente fosse presencialmente, e isso encarecia, porque você tem despesa de viagens, né, de locomoção, também de hospedagem, e então não pegou. Mas quando veio a pandemia, aí eles foram forçados a aprender. E aí foi onde veio o boom mesmo para B2B, que foi ela crescer, né, em questão de... Aí todo mundo precisava, e aí o único caminho que tinha era... A esperança deles era fazer barulho, né, com a marca, e aí nisso o marketing é muito bom, né, para poder fazer. E aí, então eles tiveram aceitação também. Então romperam, a gente começava, aí não sabia entrar no aplicativo, né, então tinha dificuldade, às vezes a live ia demorar, às vezes, vamos supor, 30 minutos, a gente gastava 30 antes para ele poder entrar. O som tá aí, o cenário tá aí, né? Isso, então aí eles cachorro latindo, porta batendo. Isso, então aí eles foram aprendendo e hoje, assim, a gente já tem, eles já chegam com a gente, hoje a gente já tem eles falando com a gente daí, né, da inteligência artificial, aí eles pedem uma marca e aí você vai construir a marca, aí antes de construir eles mandam para você uma que eles já desenvolveram no AI, que quer uma igual àquele que a AI fez. Então, assim, hoje eles já estão muito mais técnicos também. É um fruto do seu trabalho de amadurecimento pessoal, né? E aí a gente cresceu, então fomos para esses 11 estados mais o Distrito Federal e foi uma experiência interessante porque aí nós passamos a conhecer perfis de clientes diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes, posturas diferentes. Então temos regiões que assim estão até muito mais evoluídas em questão da importância da marca, o que ela representa. Começamos a deparar muito com marcas que já existiam e tendo que criar novamente o nome, novamente o design, porque começou a chocar junto ao INPI, né? Porque aí a marca antes que era conhecida só ali naquela cidade, se muito naquela rua, né? E aí se crescesse mais um pouquinho, seria conhecida ali no bairro. Agora a marca se tornou internacional, ela está em qualquer lugar. E aí ela esbarra com quem já é dono da marca, né? Porque o INPI, que é o Instituto de Pesquisa Industrial, ele é quem vai registrar sua marca no sentido de te dar ela como dono da marca. E aí mais ninguém pode usar. E aí eles começaram a deparar com muita gente, que isso também é uma demanda que vem muito para a gente através disso, que eles descobrem... eles vão atrás deles para pedir para que eles tirem a marca do ar. Aí ele perde tudo que ele fez, a identidade visual, todo o investimento. Então, por isso, a gente também passou por a gente começou a ver uma demanda grande de empresários que, procurando o marketing para fazer um novo design, um novo estudo de mercado, um novo nome, porque aí a gente tem que pesquisar também no INPI, e garantir que o registro possa acontecer, né? E aí cria todo... Entendi, todo o processo. Então isso fez ampliar muito. Você me falou do INPI, está no seu escopo o trabalho? Sim, o eu tenho parceiro, o processo? Tem parceiros sim. que A gente faz nisso. consulta, né? Sim, a consulta é feita porque é pública, né? Enfim. Mas aí a gente tem a consulta mais aprofundada, que a gente tem um parceiro de marcas e patentes, porque são escritórios de advocacia que fazem essa pesquisa, para a gente dar aí uma garantia de 99% de possibilidade de registro. Porque às vezes pode ter lá, fugiu o nome técnico que agora, quando alguém quer também a marca, né? Isso que me fugiu o nome agora. Muitas vezes, enquanto eu estou aqui, né? Vamos supor, acabei de criar o nome. E aí a gente vai escolher esse nome. Pode ser que enquanto a gente está conversando aqui, entrou um processo. Claro. E aí, então pode acontecer isso. Raro, mas pode acontecer. Ô Marília, aí você está me falando dos clientes aí, e grande parte deles é produto, você tem serviço também. Você consegue enxergar alguma diferença na condução do seu trabalho, quando é empresa de produto, quando é de serviço? O meu cliente? O seu cliente. Meu cliente, todos os segmentos, até carne. É mesmo? Carne, açougue, oficinas, laboratórios. Oficina, prestação de serviço. Isso, enfim, prestação de serviço, são todos. Tanto produtos acabados, como também indústria, como varejo em geral. Né? E nesse meio tempo, Marília, desde que
que você, entre aspas, abandonou o 10, porque a gente ainda está perto, né? Você cresceu de estrutura, você cresceu de pessoal, Sim. tecnologia, né? Isso, atualmente nós temos 16 profissionais espalhados, né, no Brasil, porque é tudo home office, então são designers que trabalham, que são associados, né? E aqui mesmo no escritório, na agência, a gente trabalha mais enxuto, somos apenas 4. Então, porque é só a parte administrativa. Os outros, todos é feito online. Perfeito. Então, mas a gente faz o trabalho sempre assim, com os mesmos critérios e processos padronizados, como se fosse presencial. A tecnologia ajuda a gente demais, não tenho Sim. dúvida disso. Marília, nesse crescimento da B2B, aí você criou o grupo B2B, que é Health e Mining, né? Isso. Traduz aí para quem não é bom no inglês. Então, a gente criou o grupo B2B, ele é voltado, né? O marketing design é um braço, né? Que é uma frente. A segunda frente é a de educação, de saúde, que é a Health. E a terceira frente é o Mining, que é da mineração. Perfeito. O marketing estratégico, né? Que é o nosso design estratégico, é aquele que você vai entregar para o gestor uma marca que seja forte no mercado, que a gente fala, né? Marcas que marcam e que deixam legado, né? Também, porque tem um propósito. E o que é um legado? O legado é aquilo que você quer deixar porque você fez diferença por onde você passou, né? E construiu algo que marcou. A B2B Health, os meus 2 filhos são da área de medicina, de saúde, então eles são médicos, um é neurocirurgião, outro é ginecologista e obstetra, e eles também já têm no perfil deles o mesmo que eu tenho, de fazer algo diferente do que apenas ser médico. Então eles também já fazem oficinas, treinamentos, preparam outros, principalmente acadêmicos que estão querendo entrar na área de formação e muitas vezes não sabe se aquela vai ser uma boa vocação para eles. Então, ajuda um pouco a conhecer um pouco melhor aquela área. Atualmente, a gente está trabalhando com neurocirurgia, né? Mas a intenção é nós crescermos nisso e também com representações para a área de saúde. A B2B Mining, que é a da mineração, né? Ela já vem com viés de representação para a mineração, siderurgia, florestal e construção. Então, devido aqui o meu sócio, né, o Robson, ele é dessa área e trabalhou 45 anos nessa área, então tem um conhecimento muito grande e é para levar soluções mesmo, tanto de peças como serviços para as mineradoras e todas essas outras áreas que eu citei. Você fala design? Não, peças mesmo. Peças mesmo? Peças mesmo. Peças para linha amarela, né? Que é o que eles chamam, escavadeiras, retroescavadeiras, então, e serviços também. Entendi. Né? Para as máquinas não pararem e o Brasil não parar. Isso é importante, né? Haja máquina, porque cada máquina é imensa, né? A gente passa na porta viajando. Então, esse viés, que é 3 áreas, né? Que a gente fala 3 frentes com um único propósito, que é fortalecer marcas, mercado e pessoas, que é a área de saúde. Ótimo. Não, legal. E nessa escalada da B2B, ainda você tem ainda um cliente espião, né? Sim. Assim, o que eu me lembro do cliente espião é uma coisa mais antiga. Você deu uma repaginada nele? Me conta um pouquinho mais do cliente espião. Qual que é a repaginada dele? É porque os clientes nos pedem muito para avaliar como é que está o atendimento deles. Então, eles pensam primeiro como é que está, achando que o problema das vendas está aí no vendedor, né? Então, esse cliente espião, ele não vai avaliar apenas o vendedor, né? Como está o atendimento em si na hora que eu sou atendido, mas ele vai avaliar a experiência de venda. Então, ou seja, a experiência do cliente, desde a hora que ele procura a empresa. Então, tipo assim, como é que eu faço para achar a empresa? Porque antigamente, você passava em frente a uma loja, via a placa, anotava tudo, porque estava tudo escrito lá de fora, né, na placa. Sim. E agora, hoje, você só tem a marca. Só um parênteses, tanto no físico quanto no digital? Tanto no físico como no digital. Perfeito. Então, a gente começa primeiro no digital. Eu lembrei, deixa eu fazer um parênteses aqui, físico e digital, eu lembro do Webster.
Meu grande amigo Ebster, lá da Cooperativa do Empreendedorismo, um grande abraço para ele. Ele tem um projeto maravilhoso do Figital. Tem um podcast nosso lá falando sobre isso aí. Aí falando físico digital. Legal. Ele é um defensor. Sim, porque hoje, antigamente você queria saber o telefone de uma loja, você pegava a lista telefônica. Hoje você quer saber dele, o que você vai? Você vai, ou você vai no Instagram, ou você vai no Facebook, ou você vai no Google Meu Negócios, digita lá para ver se você acha. Então a gente passa por todos esses canais para ver se ele está presente e como ele está presente. Porque quando a gente chama isso de branding digital. Então a gente tem o branding, né, que é da marca para ela desenvolver, e tem o branding digital. Se ele está de qualquer jeito, se está bem apresentável, se ele está defendendo ali o design da marca para ser bem apresentável. Porque hoje, quando até um médico, se você quer ir no médico, você fala, ele tem Instagram? Aí você vai lá e digita para ver o que ele fala, como é que ele conversa, como é que ele se apresenta. Verdade. Né? E então, esse cliente espião, ele vem para poder ver a experiência do cliente, desde a hora que ele procura até a hora que ele vai até o local. Se for físico, ele vai ter a visita física. Se for virtual, a gente vai simular a compra toda no virtual também. Desde a hora que eu entro no site, se o site é complicado, se é difícil de comprar, quanto tempo que demora, se vai chegar direitinho, se veio bem embalado. Aí faz toda a experiência até o final. E a gente tem, no cliente espião, a gente tem mais 3 vertentes, que essa é eu avaliando a sua empresa, como é que ela está. Mas a gente tem também o cliente espião para avaliar o seu concorrente. Então, o que você quer que faça para ver como é que ele está fazendo, como é que ele age, inclusive para você ficar por dentro. E uma das coisas que a gente vem percebendo é que o cliente fala assim, eu pergunto para ele, quem são os seus concorrentes? Eu tenho muitos que respondem para mim que não tem concorrente. Entendeu? Então, perigoso isso, né? Isso. Ou e então ele criou um mas negócio na novo. realidade não é que não tem, é porque ele não está preocupado com isso, porque ele está, de novo, preocupado com o caixa dele, Sim. coisa que ele tem que vender. E a gente tem também esse que a gente pode fazer quando é uma loja só virtual, né? Então é um cliente espião virtual. E a gente tem o cliente espião 360 graus. Ele faz tudo. Esses são as 3 vertentes que você me disse. Não é isso? Dos tipos de cliente espião. E a quarta é o cliente espião 360. Que aí ele faz tudo. Aí ele vai passar... Porque nós temos... desculpa. O terceiro eu não falei para você. O terceiro é a gente fazer nós fazemos cliente espião para redes ou franquias. Porque muitas vezes a franquia, ela tem que ter o mesmo atendimento, os mesmos padrões, e às vezes uma franquia está comprometendo outra. E aí a gente então faz esse para ver se elas estão seguindo o que deve ser feito. Entendi. Uma análise de concorrência, assim, vai estar muito próximo disso, né? Ou seja, ele vai pesquisar preço, ele vai fazer tudo. Se for no da concorrência, sim. Faz tudo, né? Sim, se for no... Ele entende o processo. Só que aí no da concorrência a gente também está olhando não a concorrência, no caso, como é que eles produzem, como é que eles fazem, só isso. A gente vai estar avaliando principalmente como é que ele trata a experiência do cliente. Entendi. Entendeu? Porque ele pode, às vezes, ter até mais tecnologia que você, mas não tem vamos dizer, aquele atendimento mais próximo, mais caloroso como você tem. Então, a gente está mais focado na experiência do cliente, que é o que faz vender. Entendi. É justamente nisso, Marília, que assim, eu como sócio fundador aqui do Desk e estou muito à frente da operação também, apesar de, com a ajuda do time, me distanciar um pouco mais da operação, que não adianta, você tem todo aquele esforço de posicionamento digital, de branding, da gestão de marca, dos seus processos todos corretos. A pessoa te achou na internet, entrou no seu site, vai conversar contigo pelo WhatsApp ou por um atendimento, enfim, ou por próprio telefone, e você está com uma pessoa lá, alô, sim. Bom dia. Sim. Ou seja, Sim. Ou seja, que é o que eu até escorri na cadeira aqui agora, né, Paulo? Fiquei bom aqui na cadeira aqui, Paulo? Não saí da câmera, não, né? Tá bem, né? Tô enquadrado, continuo enquadrado, né? É porque eu tive que imitar a pessoa preguiçosa da outra ponta, né? Sim. Não sei se ficou bom ou não, mas se ficou bom, você faz um corte legal aí pra gente.
E não adianta nada, você esforça, gasta milhões de dinheiro, contrata uma marina, empresa dela, com consultor, gestão de marca, registro NPI, aí chega lá na ponta, Sim. o espião vai descobrir isso. Vai, mas aí a gente também descobre, às vezes, uma coisa assim. Às vezes também acontece, o gestor gastou muito para fazer a sua fachada, o design do Já ambiente. sei o que você vai falar. Aí ele fez bastante, comprou todos os materiais bacanas, os equipamentos, investiu na tecnologia, comprou produtos bons, mas foi economizar exatamente no vendedor. No treinamento. Né? No vendedor. Esqueceu do então, time. Às vezes ele contrata o vendedor para ontem. E aí a gente cai muito na gestão de pessoas, que não sabe nem ainda, não tem bem descrito o que é as atribuições daquele vendedor. Às vezes contrata uma pessoa que é um atendente e não vendedor. Existe diferença nisso. Recentemente eu estava trabalhando uma empresa que é da área de saúde, né? E aí eu perguntei, quem é que vende? Não, a gente tem quem atende, mas não quem vende. Entendeu? Então, quer dizer, entender que o perfil de vendedor é diferente de eu só falar para ele assim, ó, toda ligação que tocar aqui, você atende, e aí você faz aí, fala sobre os nossos produtos, explica aí para ele. Então, além de não ter, às vezes, a pessoa ter habilidade, capacitação, entendeu? Para desenvolver aquela tarefa, se espera dela algo que ela não é preparada para isso. Sim. Tem, assim, principalmente nas empresas pequenas, Maris, me corrija se eu estiver errado, hein? Mas eu vou falando, eu sou falador aqui. Ô, Marília, porque eu sou da época que todo mundo era vendedor na empresa, né? Pelo menos eu já ouvi isso muito. Sim. E assim, acaba que nos pequenos negócios, como é o Desk também, enfim, eu falo com todo mundo. É uma questão de cultura, uma questão do propósito, né? Sim. Ou seja, se chega um cliente aqui agora para conhecer o podcast, para conhecer o rooftop, o treinamento, enfim, a gente já tem que ter uma abordagem mínima, né? Não vou vender direto, mas assim, para tentar encantá-lo, para conseguir fazer essa ponte para o comercial. Da mesma forma, as meninas que fazem a gestão das salas, né? Que estão todos os dias conversando com os clientes. Eu não vou nas minhas salas privativas todos os dias. Eu deveria ir, poderia ir, né? Mas assim, também não quero incomodar o cliente. Mas seja meu cliente de uma sala privativa, todo dia eu vou lá, como é que tá? Mas as meninas não. Elas estão lá porque faz parte da nossa comercialização do nosso serviço, da prestação do nosso serviço, a limpeza das salas, a higienização, um café, uma água. E, obviamente, você está conversando, de repente você pode perguntar, tá tudo bem, tá tudo certo. E ali você pode começar uma nova venda. De repente ela nem sabe que tem um outro serviço aqui que a gente pode comercializar. Então, assim, eu sou favorável que na empresa todo mundo é vendedor. Não vai ser aquele, no termo inglês aqui, que a gente gosta muito de ser, o closer, né? Que é a pessoa que vai fechar, de fato, ali um contrato e iniciar esse processo. Mas, assim, esse processo desse encantamento, dessa atenção, né? Dessa cordialidade, dessa sensação de pertencimento, né? Que hoje está sendo muito dito, né? É importante num processo de venda, mesmo para o cliente que já está dentro da gente, né? Então, veja bem, eu acho que a gente confunde muito. Uma das grandes vantagens de se fazer o cliente espião com a B2B é exatamente porque o que a gente levantar, com certeza a gente vai ter também a solução. Sim. Entendeu? Porque não adianta você só apontar e depois ele fica a ver navios. Mas em atendimento a gente precisa entender uma coisa. Antigamente, como você disse, dessa coisa de achar que todo mundo pode vender, na realidade as pessoas elas são uma equipe e a equipe ela comunga do mesmo propósito. Então, por isso ela precisa entender dentro do negócio o papel dela enquanto a gente fala a voz da marca. Então, a voz da marca, todo mundo vai falar assim, vai tratar bem, vai fazer aquilo que você colocou como valores da sua marca. Então, todos vão defender isso. Isso não quer dizer que ele não esteja vendendo, porque a voz da marca, ela está conversando o tempo inteiro, com a postura dela, como ela fala com o cliente. Então, eu já tive um cliente que falou para mim assim, aqui nós somos o cliente em primeiro lugar, né? Então, e a gente é reconhecido por causa disso. Então, eu ouvi isso e falei, que ótimo, né? Porém, eu sou um cliente na cadeia, né? Que a gente chama dos stakeholders, e eu era o fornecedor. E eu fiquei meia hora sentada esperando. Então, quer dizer, a voz da marca não está conversando do jeito que deveria ser. Então, ali já queimou uma coisa de venda que poderia ser de compra que eu posso falar com outra pessoa sobre a sua marca.
Mas quando a gente fala disso de atendimento, a gente tem que entender que o que é a diferença entre atender bem, entre encantar e entre surpreender. Então, o atendimento tem essas 3 etapas. Então, o atender bem é isso aí que você falou, é o mínimo que eu espero. De chegar a ser atendido pontualmente, de saber me dar as informações corretas, de me passar o material que eu preciso, atender aquilo que já era minha expectativa. Expectativa igual a realidade, atender bem. Ok? Agora, expectativa e um pouco acima, a realidade é um pouco acima, aí eu já começo a ficar encantado. Agora, expectativa menor e encantamento maior, aí eu vou ficar o quê? Surpreendido. Então, eu peguei e realmente trouxe um atendimento de excelência e isso faz com que eu não esqueça e eu virei não só o seu cliente, mas que virei o seu fã. Eu não vou te deixar mais. Para chegar nesse grau, a gente precisa de treinar melhor esse vendedor. E quando eu estou atendendo um telefone, ou então enquanto eu estou lavando uma cozinha, eu estou fazendo uma outra atividade, eu não tenho esse olhar que a gente fala profissional de quem está preocupado em realmente pegar aquele cliente com toda a postura profissional. Então, hoje nós já passamos daquela era que é só um blá, 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 né? Se eu fosse boa de papo, eu consigo te atrair, mas mais do que isso, eu preciso fazer todas as partes da venda. E a parte da venda começa com essa recepção, que vai ser a abordagem, depois eu tenho que apresentar o produto, e aí eu preciso entender bem do produto, depois eu preciso, aliás, primeiro a abordagem, depois eu preciso entender o que o cliente quer, para depois eu ir para explicar o produto para ele, e aí eu tenho que entender do produto. Depois eu ainda tenho uma fase que é a hora da objeção, porque é a hora que vai começar a negociação. Então, se ele não é preparado para objeção, a venda terminou ali, já termina na primeira objeção que ele faz. Sim. Então, eu preciso treiná-lo com objeção, depois para o fechamento de venda e para o pós-venda. Olha quantas etapas existem numa venda. Então, esse é a diferença entre atender e vender. Ótimo. Entendeu? Atender bem é muito importante. Foi uma aula, hein, Marília? Que aula isso aqui. Legal. Marília, a gente já vai caminhando aqui pro final, cara. Nossa, que legal o bate-papo, que é sempre um aprendizado conversar contigo. Uhum. Não, e o tempo passa, e eu adoro, né? Então eu sou muito suspeita. Não, eu converso até com poste, então a gente tem que ficar, como diz, ficar no meu ponto aqui, ó, termina, não tem jeito. Marília, me conta uma coisa, como é que a gente acha a B2B Marketing e Design no Instagram, na internet? Então, no Instagram a gente está como consultoria B2B. Legal, né? @consultoria, deixa eu anotar bonitinho aqui. Consultoria B2B. B2B. Isso. E no site nós estamos como www.negociosb2b.com.br. Negócios B2B. Aí mais fácil falando B2B. No português aí, né? B2B. Negóciosb2b.com.br. Ok? Ótimo. E ali vai ter o nosso Linktree, entrando lá também no Instagram, já tem o Linktree que leva para todas as outras. Ah, é verdade. Né? O Linktree tá no Instagram. Tá no Instagram. Isso, na bio. Tá ótimo. Okay? Nossa, é muito termo, né? Bio, Linktree. Isso. Como é que você explica isso para quem é leigo e quer a gente vai mostrando os desenhinhos. Essa pergunta não estava no script, não. Pega um que já tenha tudo e vai mostrando para ele, inclusive para entender que, assim, quando a gente entra, a gente começa a andar. É como se eu estivesse andando na sua loja. Entrei dentro da sua página e eu começo a andar. Então, você tem que ir me dando os caminhos. E aí, quando você clica no Linktree, ele já vai te levando, ele querendo te conhecer, ele faz muita coisa ali. Okay? Marília, então para terminar, eu vou te fazer uma pergunta e você pode me responder e deixa uma mensagem também para quem está nos assistindo e está nos ouvindo, né? Que a gente é chique, a gente tem áudio e vídeo aqui. Eu aprendi que o áudio é sempre na frente. Áudio e vídeo. Legal. O Paulo fica rindo de mim lá. Isso. Marília, me conta uma coisa. O que te move todos os dias para continuar impactando tantas marcas? Eu digo que, assim, o que me move é exatamente
entender que as pessoas reconhecem o valor daquilo que a gente entrega. Então, não existe preço. O que existe é a entrega que modifica o jeito de pensar, modifica o resultado daquela empresa, modifica o valor que aquela marca passa a ter. Então, agora mesmo, essa semana, eu tive um cliente do Rio Grande do Norte e ele falou assim: nós estamos encantados e eu estou tão satisfeito que eu não tenho palavras para expressar. Então, tipo assim, essa frase, nós estamos em maio, né? Então, são 5 meses, já compensou 5 meses de trabalho. Então, assim, a gente sabe que como a gente tem muitas dificuldades também, né? Principalmente para poder levar exatamente o conceito, mas é no resultado. O resultado que a gente entrega e o valor que eles dão. Eu vejo que a gente fez bem quando a gente vê que está sendo reconhecido. Ótimo. E isso a gente já tem alcançado, graças a Deus, cada vez mais. Que bom, Marília. E a mensagem que você deixa para quem está começando, está ainda na dúvida se faz esse branding agora, define propósito, não define? Uhum. Que mensagem que você deixa para os nossos empreendedores aí? Então, eu costumo dizer assim, que eu sou bem rigorosa, né, no sentido de orientar os meus gestores, ou então os que querem abrir um negócio, né, candidatos a abrirem um negócio, que assim, eu prefiro que ele desista antes de abrir do que ele lá na frente vai falir porque ele não alcançou o que ele tão almejado resultado que ele esperava. Então eu oriento o seguinte: não abra nada antes de fazer realmente uma pesquisa com quem sabe, com quem entende um pouco mais, pelo menos uma consultoria que seja online ou presencial, mas um bate-papo com um especialista, porque você vai ter um pouco mais de visão, não apenas do seu sentimento, né? Que é a emoção de ter um negócio próprio, de colocar uma ideia em prática, mas é de fazer com que essa ideia realmente resista ao mercado, à concorrência e que te dê resultados e te dê lucro. Maravilha. Né? Marília, olha, a gente tem pauta aqui para um tanto de podcast, temos, né? Olha, se quiser, é só me chamar. Nós vamos desenhar umas parcerias aí. O nosso estúdio, que fica aqui na unidade do Santa Efigênia, do Desk, tá aberto aí para os seus clientes, inclusive, né? Pode vir fazer a gravação aqui. Eu acho que o podcast, ele é um excelente canal para a gente poder falar de uma forma, digamos assim, menos presa, né? Sobre os negócios, sobre fracassos, sobre sucesso, sobre história de vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir histórias, né? Sim, assim, sim. E é interessante porque a gente sempre aprende, a gente vê um detalhe numa outra pessoa, a gente aprimora na gente. Então, eu acho que é uma troca, é uma caminhada junto. O empreendedorismo é uma caminhada junto. Você pode até ir sozinho, mas é mais difícil, né? E a estrada é mais dolorosa. Sim. Então, a gente tem esse propósito aqui no Desk também, de caminhar junto com os clientes. Então, a gente oferece essa estrutura toda aqui para todos vocês. Te agradeço muito. As portas estão abertas, se precisando, eu quero aproveitar, então, né? E já que nós estamos falando de marketing, né? Claro. Falar também do Desk, né? Porque o Desk não só para aquele que está começando, né? Que ainda não pode ter vamos dizer aí, um orçamento grande para abrir um negócio já de uma vez, uma loja, um escritório, né? Uma agência, que comece do tamanho das pernas primeiro, né? Então, quando eu comecei no Desk, foi exatamente assim. Primeiro ver se ia dar certo, se esse era o caminho mesmo. E então a gente reduz todas as despesas. O coworking ajuda muito nisso. E hoje eu vejo também que a gente precisa usar os canais corretos para divulgar, fazer as divulgações. Então o podcast, ele é um canal, né? Que assim como a gente tem TV, rádio, televisão, jornal e a própria internet, mas ele é um canal que está atendendo o outbound e o inbound, porque eu consigo conversar aqui, nós estamos fazendo aqui pessoalmente, né? E depois, quando eu enviar para os outros meus seguidores ou até mesmo clientes, gera um engajamento maior com a marca. Então, o podcast é uma grande jogada, uma grande pegada para a gente falar de uma forma profissional e não apenas de modismo, né? Mas a gente está defendendo aquilo que a gente acredita,
está falando de pontos críticos, importantes, com criticidade, né? E também com emoção, né? A gente poder falar com o coração também, né? Verdade. Eu acho que fica mais verdadeiro aquilo que a gente conversa. Eu queria agradecer aí o convite, a forma como você conduziu me deixou também bem à vontade e que tenhamos outros encontros também. Maravilha. Né? Com certeza, gostei muito. Obrigado, Marília. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Muito engrandecedor. Pessoal, olha, chegamos ao final de mais um Deskcast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube e também lá no Spotify e nas outras demais mídias aí de podcast. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.